tarde. Boa tarde não, bom dia, né? Sempre esqueço. Não tanto café da manhã que eu esqueci do almoço. Deixa eu pegar aqui o... Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de compartilhar o palco e conversar com pessoas que a gente admira tanto, como é o caso do Mário, do Eugênio, do Odino e todo mundo que vai estar aqui conosco nessa tarde, nesse dia inteiro de conhecimento. Nós escolhemos um tema para que a gente converse com vocês aqui, que é um tema muito instigante, que a um primeiro momento parece que tem pouca relação com o que o Eugênio colocou, mas eu garanto a vocês que tem relação intrínseca com tudo que foi falado aqui hoje, pela manhã, e tudo que vai ser falado, que é empreendedorismo. Na realidade, eu vou contextualizar um pouco esse tema, contando para vocês como eu cheguei nele, né? Eu tenho duas paixões, uma mais antiga, que eu diria que é uma das minhas principais missões de vida, que é a educação. Eu sempre fui um executivo que atuei com educação, sempre estive próximo ao meio acadêmico, né? Então eu dei aula, há 2 anos estou um pouco afastado, por mais de 15 anos nos principais MBAs aqui de São Paulo. Tive uma oportunidade incrível de, por 10 anos, atuar numa empresa de educação que eu admiro muito, que é a HSM, à frente da área de negócios da HSM. Aliás, foi na HSM, me lembrei agora aqui com o Eugênio, com aquele videozinho. Na HSM, um dos meus projetos prediletos se chamava RH Summit. Talvez alguns de vocês já tenham participado. Nós fazíamos cafés da manhã em parceria com a Fundação Dom Cabral. Marco Túlio Zanini, Carmen Migueles participaram já dos nossos cafés da manhã. E eu aliava lá o melhor do conhecimento nacional sobre temas relevantes de gestão, com conteúdo internacional de primeira linha, né? Então, lá na HSM foi o meu playground. Apesar de ser responsável pela área de negócio, eu sempre naveguei muito nessa área da educação, porque eu tenho uma visão clara, eu compartilho com a visão que é tão falada por uma das minhas referências, que é Osiris Silva, que a educação transforma, né? E aí eu sou autor de 2 livros, tenho um mestrado, enfim, me aprofundei nisso e sempre gosto de trazer essas referências da educação de uma forma mais formal e estruturada para as nossas reflexões. E mais recentemente, a questão de 2 anos e meio, depois da HSM eu tive uma experiência como vice-presidente numa agência de comunicação. Cerca de 2 anos e meio, 3 anos, eu recebi uma ligação de um amigo, de uma pessoa que eu sempre admirei muito, Flávio Augusto da Silva, é um empreendedor de mão cheia, né? O Flávio é fundador da WhatsApp, ele vendeu a WhatsApp e retomou o controle em dezembro, né? Mas é a rede de escolas de inglês. O Flávio também é proprietário de um dos projetos que eu acho que hoje é um dos projetos mais interessantes de marketing esportivo do mundo, que é o Orlando City Soccer, né? Esse time de futebol. O Kaká é o astro principal dessa equipe, né? E hoje o soccer nos Estados Unidos está bombando. Eu conheci o Flávio faz tempo. O Flávio me ligou e falou: Sandro, olha, eu tenho um projeto sem fins lucrativos chamado Geração de Valor, onde o Flávio compartilha sua visão, incentivando o protagonismo, incentivando, baseado numa crença fundamental nossa, que é a crença do potencial de realização de qualquer ser humano. Essa página hoje tem mais de 3 milhões de fãs. O Flávio fala: puxa, eu tenho esse projeto, o projeto está andando muito bem, mas eu tenho uma ideia de um produto, de uma nova empresa, que eu queria lhe convidar para que a gente coloque no ar. É uma empresa que atua no segmento de educação empreendedora, trazer referências de educação para o empreendedorismo. E foi isso que aconteceu há 2 anos e meio. Eu aceitei e juntos nós fundamos essa empresa, essa startup. Há 1 ano e meio ela está no ar, que se chama meusucesso.com. E a partir daí eu aliei a essa nova paixão que é o empreendedorismo, educação e empreendedorismo. E a partir de então eu tenho uma visão muito clara, uma visão muito particular, que realmente um dos vetores de desenvolvimento da nossa sociedade está muito centrado nessas 2 lógicas, educação e empreendedora. E aí eu comecei a estudar esse tema, me aprofundar nesse tema. A primeira questão que me chamou muito a atenção foi justamente essa visão de que nunca se falou tanto em empreendedorismo como nos dias atuais, né? A ascensão do empreendedorismo é uma verdade inquestionável, ali eu trago alguns dados, mas se nós fizermos ter uma observação atenta à nossa própria realidade, nós observaremos que há 5 anos falar sobre empreendedorismo era algo muito relacionado a nichos específicos, muito relacionado a determinados contextos. Nunca se falou tanto sobre empreendedorismo, nunca empreendedorismo teve tanto evidência, não só no Brasil,
como no mundo. Essa é uma realidade inconteste. É natural que, num contexto como esse, exista uma influência importante no nosso negócio, no mercado corporativo. Afinal, a primeira lógica, ao se falar de empreendedorismo, que eu quero trabalhar com vocês, que é uma realidade que deve ser revista, é que empreendedorismo não tem a ver exclusivamente com ser um empresário, ter uma empresa. Essa é uma visão equivocada. Se nós formos analisar historicamente como a etimologia foi desenvolvida ao longo dos anos, a gente vai ver que essa visão equivocada é porque, ao longo de anos, empreender foi ter uma empresa. Porém, é aí que começou o meu incômodo, né? Se o empreendedorismo é um vetor de desenvolvimento da sociedade, como eu posso conceber que ele está exclusivamente dedicado a ter uma empresa? E o contingente de milhões e milhões de pessoas que resolveram protagonizar suas carreiras e sua vida, sua trajetória pessoal e profissional dentro da organização, né? Isso me incomodou muito. Eu me recordo, quando nós ainda estávamos incubando o projeto, ou seja, ele não era uma realidade, né? Ele seria lançado depois de 3, 4 meses. Devido à popularidade desse projeto Geração de Valor, eu acabei tendo também uma visibilidade maior em mídias sociais. Então, começando todos os conteúdos postados, acabam gerando uma certa repercussão. E numa dessas eu falei sobre essa visão do intraempreendedor e tomei uma porrada, né? Mas de um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, falou: pô, esse papo aí de empreender dentro da empresa é um papo de né? Vamos empreender, todo mundo pode, né? Não tem consistência isso. Empreender tem que ser com dinheiro próprio e tal, que é o maior risco, tem que assumir risco. Aí eu falei: opa, eu estou vacilando aqui, eu não posso ficar preconizando uma visão sem estar sustentado, lastreado com uma visão mais específica, mais formal, mais técnica, mais profunda. Senão eu corro o mesmo risco de que todos os outros correm quando surgem modismos e temas como esse, não é? Eu falo de cátedra, né, pessoal? Eu trabalhei 10 anos na HSM, então sempre quando surgem temas novos no mundo da gestão, existe um exército implacável aí de gaviões querendo se apropriar desses temas novos para vender mais livros, mais palestras, mais consultorias, não é isso? Quantos temas nós já vimos que surgiram no mundo da gestão e se esvaíram por entre os dedos porque não tinha consistência? E aí eu me dei com essa provocação. Falei: cara, eu posso estar correndo o mesmo risco. Deixa eu estudar essa história. E aí foi que a coisa começou a ficar mais bacana, né? Porque eu comecei a perceber claramente que essa nossa leitura sobre o empreendedorismo, um dos impactos mais claros que atinge a todos nós que estamos aqui nessa sala, aliás, by the way, né? Eu me sinto um empreendedor, porém, eu sou um executivo. Quando o investidor do meu negócio me escolheu para liderar esse negócio, ele me contratou. Eu tenho participação no negócio, mas eu tenho um salário. E eu não sou um empreendedor. Comecei um negócio do zero. Hoje o negócio tem mais de 100 mil alunos, né? Felizmente a gente crescemos 950% só no ano passado. Então, esse ano, com crise e tudo, crescemos uma base 2 dígitos todo mês. Eu não sou empreendedor, né? E aí, não, isso não faz sentido. E aí foi que eu comecei a me aprofundar nesse tema. E aí eu me dedico ao primeiro impacto do empreendedorismo no mundo corporativo, que é justamente esse. Como nós estamos perdendo talentos para o empreendedorismo, né? Para startups, para outras companhias, ou mesmo para fazer a sua empresa, né? Eu ainda confesso a vocês que eu tenho por mais que eu esteja militando nessa área das startups, dos novos empreendimentos, eu ainda tenho dificuldade em entender, né, como um contingente de jovens talentosos em organizações, instituições de ensino de primeira linha, como um contingente expressivo desses jovens já almejam só empreender o seu próprio negócio. Não estou, pelo contrário, achando que isso está errado, não é nada disso. O que eu estou colocando é que isso gera um impacto importante nas organizações consolidadas, nas nossas organizações. Quantos de vocês já não perderam talentos importantes para empresas nascentes? E se você olhar, a decisão não é nada racional, né? E aí a gente começa a pegar uma carona na brilhante explanação aqui do Eugênio, né? Nós estamos falando numa nova geração, não só numa nova geração, mas numa geração onde nós nos incluímos, eu me incluo nessa, por exemplo, que está muito mais dirigida por valores intangíveis do que valores financeiros. Então esse é o nosso desafio, porque veja,
Quando o jovem diz que ele prefere ter a empresa dele do que ingressar numa empresa multinacional que lhe gera uma série de benefícios, inclusive intelectuais, tem um significado aí, né, gente? Está falando que ele quer protagonizar, está falando que ele quer construir valor para a vida dele, está falando que ele quer fazer parte de algo maior. Então, esse impacto claro, e é daí que emerge esse tema que eu sugiro que vocês, que todos nós, coloquemos em nossa pauta, o intraempreendedorismo ou o empreendedorismo corporativo. Como nós podemos nos apropriar desse contexto para os nossos negócios? Ele vai se mostrar muito pertinente, muito valioso. E por quê? Se a gente for analisar uma perspectiva, por que está tão em evidência, né, o empreendedorismo e como tal, o empreendedorismo, por que esse tema se evidencia tanto nos dias atuais? Já que, como nós vamos ver, ele não se referencia nos dias atuais. É um termo que foi desenvolvido há mais de 30 anos no mundo dos negócios. A primeira visão é que empreendedorismo está intrinsecamente relacionado à inovação. Está intrinsecamente relacionado à inovação. E num mundo, num contexto como o nosso, onde a velocidade ela adquire contornos dramáticos e cadeias de valor inteiras são disruptadas, empreendedorismo tem a ver com esse contexto de ruptura. O empreendedorismo pode ser uma resposta à necessidade que todas as nossas corporações aqui representadas têm de acompanhar a velocidade das mudanças. Porque empreender tem a ver com tomar risco, com enxergar onde ninguém enxergou, né? Estava conversando agora com a Bárbara da Chili Beans. O nosso projeto, não vou detalhar, quem quiser conhecer melhor, é o meusucesso.com, entra lá, interessante, mas nós nos dedicamos a ensinar empreendedorismo por meio de estudos de caso de grandes empreendedores. Essa é a nossa crença, que não há nada mais poderoso do que a prática, então nós produzimos estudos de caso, uma linguagem cinematográfica de grandes empreendedores, né? Um deles é o Caíto Maia, da Chili Beans, né? E você veja o valor do empreendedor, que é aquele que eu sempre digo, o empreendedor, ele olha para onde todo mundo está olhando e enxerga o que ninguém está vendo, né? O Caíto, ele revolucionou uma indústria inteira, a indústria ótica. Vocês se recordam como era comprar óculos de sol antes da Chili Beans? Vendedores de jaleco, um balcão na frente, não era isso? Ele entendeu que o óculos é uma forma de expressão, está muito mais para a indústria da moda do que para uma indústria técnica, e tirou o balcão e reconstruiu uma nova narrativa para aquele negócio. Ele criou um novo contexto. Ou seja, veja, numa sociedade como a nossa atual, num contexto corporativo onde as mudanças evoluem de uma forma muito rápida, empreender é uma forma de você buscar o entendimento dessa evolução e gerar soluções para o seu negócio. Essa é uma visão muito clara. A consequência que a gente enxerga do risco de não estar acompanhando a velocidade das mudanças é que as empresas ficam obsoletas muito rapidamente, né? A gente pode dar um outro exemplo proveniente da tecnologia da informação, que, em minha opinião, serve muito mais como uma metáfora, porque é um exemplo batido, mas só para a gente tangibilizar isso que eu estou trazendo para vocês, é o Uber, por exemplo, só para citar um exemplo que está muito em evidência. Ele disruptou uma cadeia de valor inteirinho, que é das cooperativas de táxi. E, como consequência, o que pouca gente está vendo é que o mercado está aumentando. Tem mais gente usando esse serviço do que antes. Porém, havia um agente ali que não criava valor, esse agente está com os dias contados. Se já não morreu, está morrendo, né? Aliás, não foi o Uber quem primeiro disruptou essa cadeia, foi o 99 Táxi, os aplicativos de táxi, né? Mas o Uber veio com uma proposta mais compartilhada de trabalho. Então, o fato fundamental é que o empreendedorismo evolui como evolui ao longo desses anos, e o empreendedorismo vem na cola, devido a esse contexto organizacional que está aí e veio para ficar. Está aí e veio para ficar. A consequência disso, como resultado, e essa é uma visão muito particular, que eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dela, é que empreender dentro dos limites da empresa, ou seja, fomentar o intraempreendedorismo, pode ser uma oportunidade única de incentivar a inovação, gerando modelos de negócio muito mais adequados e adaptados a essa nova realidade. Essa é a visão. Incentivar o empreendedorismo intramuros pode ser uma resposta para lá de valiosa para as demandas de inovação que todas as nossas organizações têm. Não importa o setor de atuação, o tamanho, a maturidade da companhia, todos nós estamos nesse barco, né? Todos nós estamos nesse barco. Enfim, trazendo isso como uma realidade,
trazendo isso como uma tese, não vamos, na realidade, ainda não. Vamos trazer isso como uma tese, uma hipótese. O que é o intraempreendedorismo na prática? O que é isso? Tá bom, eu acho que dá para fazer isso na minha organização, acho que isso é relevante. O que é isso? Bem, como eu já comentei com vocês, não trata-se de um movimento recente falar sobre intraempreendedorismo. Lá no meio da década de 80, em 85, esse pensador, Gifford Pinchot, escreveu um livro, Intraempreendedor, baseado numa pesquisa onde ele pesquisou quais são as principais inovações de companhias americanas. E ele chegou à conclusão que as principais inovações eram provenientes de intraempreendedores apaixonados por desenvolver, executar as suas realizações dentro das empresas. E aí ele que cunhou esse termo, intraempreendedor, que é o empreendedor que atua dentro da organização. Isso em 1985. Aqui no Brasil, trazendo para uma realidade mais recente, a primeira pessoa a falar sobre isso foi o saudoso amigo, querido amigo palmeirense, o Eduardo Bonângelo, que infelizmente não está mais entre nós, essa sim uma perda relevante, falando em valores, né? O Edu publicou o livro O Empreendedor Corporativo, baseado na própria experiência do Bonângelo, né? O Bonângelo, para quem não conhece, foi presidente da Brasilprev, foi um dos fundadores de toda a área de negócios de seguros do Banco Real, o antigo Banco Real, que depois foi ABN, depois Santander. Ele levou essa lógica de negócios para o banco, que foi incorporada, que se traduziu numa linha de negócios nova, inovadora, gerando uma nova perspectiva para aquele negócio. Foi baseado na sua experiência que o Eduardo decidiu escrever esse livro. Como eu disse, foi o primeiro autor brasileiro a falar sobre o tema. Olha que interessante. Isso há mais. Então, nós começamos a falar sobre esse tema há 30 anos. Mas agora que ele começa a se evidenciar, e eu quero chamar a atenção de vocês, que é um tema que tem que estar na nossa pauta. Tem que estar na nossa pauta. Quem é esse cara? Quem é o intraempreendedor? Porque a gente corre o risco, sempre que a gente encontra conceitos novos, temas novos, nós corremos esse risco de não conceituar adequadamente as coisas e ter uma miscelânea de conceitos. Quem é o intraempreendedor, né? O intraempreendedor é aquele que introduz novos produtos ou serviços no negócio, é que gera o novo, desenvolve novas linhas de negócio, novas formas de receita baseadas naquele ecossistema onde ele atua, né? Pode ser dentro da organização, criando produtos novos dentro de uma linha já existente, ou pode criar outras linhas de negócio. Curioso que o Eugênio usou uma das minhas referências prediletas de intraempreendedor aqui, na sua apresentação, o Jack Welch, né? O Jack Welch, para quem é mais jovem talvez não conheça, mas o Jack Welch foi a figura mais icônica, o CEO mais emblemático do século passado, do mundo dos negócios, né? Ele multiplicou por 10 o valor da GE e foi conhecido como o CEO dos CEOs, né? Sobretudo na década passada. Tive a oportunidade de estar num evento com o Jack Welch, num evento da HSM, um evento pequeno, o Jack Welch com 100 presidentes. E eu me recordo, eu não me lembro se foi o Carlos Alberto Júlio, até então presidente da HSM, ou outro entrevistador, que fez uma pergunta interessante ao Jack Welch. Ele falou: Jack, por que você nunca empreendeu? Você multiplicou por 10 o valor dessa companhia, você criou inúmeras linhas de negócio, por que você nunca empreendeu? E o Jack Welch, ele é ácido, direto, como naquele vídeo que o Eugênio mostrou, né? O Jack Welch falou: alguns motivos. O primeiro, quem disse que eu não empreendi? A coisa que eu mais fiz na minha vida foi empreender, né? Agora, você pode perguntar por que eu não empreendi, porque eu não fiz uma empresa? Porque eu não encontrei uma condição tão favorável a ser bem-sucedido como a que eu tinha na GE. Com caixa, com disponibilidade de caixa, investimento, né? E como consequência, devo dizer a você que eu não encontrei um ambiente onde fosse melhor remunerado do que aqui, né? Então aqui eu tive reconhecimento, remuneração, por que eu vou empreender em outro lugar? Percebe? Essa sabedoria da visão de um intraempreendedor corporativo. Mas espera aí, Sandro, ele não era só um gestor? Não, ele criou novas linhas de produto, novas linhas de negócio, ele desenvolveu inovações importantes que foram implementadas, que se configuraram em novas linhas de receita para o negócio. Algumas foram vendidas, outras foram incorporadas à companhia. Essa é a lógica. É importante a gente falar sobre isso, porque o intraempreendedor é diferente de uma coisa que eu chamo de espírito empreendedor. Essa é uma confusão que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
Eu chamo de espírito empreendedor uma pulsão muito relacionada à atitude, né? À proatividade, à construção de valor, ao protagonismo, né? Se nós formos pensar, todos os nossos executivos bem-sucedidos têm isso consigo, esse desejo de vencer, de fazer acontecer. Isso nós temos de estimular, mas isso não basta para ser um intraempreendedor. Como eu comentei com vocês, o intraempreendedorismo ele se consubstancia na prática de algo concreto, de um empreendimento. Isso é muito importante para ter claro, para que nós não possamos cometer o equívoco de dizer que estamos incentivando o empreendedorismo, quando na realidade a gente está trabalhando só uma dimensão, que é a dimensão comportamental, né, da atitude, da proatividade. Eu quero trazer para vocês uma dimensão um pouco mais estruturada dessa visão, né, que é o fazer acontecer. Eu tenho um exemplo que eu até num almoço que nós tivemos, eu citei. Aliás, o que eu estou trazendo para vocês é fruto de um paper que vai ser publicado no segundo semestre na HSM Management. Como eu disse a vocês, eu gosto de estruturar pensamento. Eu fiz esse paper, e para traduzir melhor isso que eu estou trazendo a vocês, lá no paper eu dei um exemplo que eu gosto muito, aqui do Brasil. Vou falar de Jack Welch, vou falar do Brasil, né? Que é um exemplo recente, né? Que é o caso da Positivo Informática, do Hélio Rotenberg. Não sei se todos conhecem essa história, né? Mas a Positivo é um grupo que iniciou suas atividades lá no início da década de 70. Outra coincidência, o Eugênio conhece bem essa história de core salteado, né, Eugênio? Era um cursinho pré-vestibular, foi muito bem sucedido, então começou a fazer uma escola, começou a vender os seus materiais didáticos, se transformou depois numa faculdade. Lá no começo da década de 80, o Hélio Rotenberg entrou no grupo como professor, depois ele foi diretor da faculdade de informática. Mas o Hélio ele observou uma tendência importante, né? Aliás, a Positivo também, não sei se vocês sabem, tem a Posigraf, né? Como começou a vender muito material didático, ela começou a imprimir os materiais didáticos, né? Ou seja, já era uma empresa com espírito empreendedor, né? Muito isso orientado pelos seus fundadores, sobretudo o professor Oriovisto. E o Hélio observou a ascensão da informática e ele falou, puxa, se a gente tem a metáfora se eu tenho uma gráfica para imprimir meus materiais didáticos, cada vez mais vai ser importante a tecnologia. Era uma época de reserva de informática no Brasil, né? Não podiam entrar competidores de fora do país. Ele falou, vamos fabricar computador. Isso é uma loucura. Aí ele começou a estudar o que era fabricar computador, né? Foi lá, teve um colega que foi muito importante, um dos professores, inclusive, da faculdade, foi muito importante para validar a tese. E ele chegou com um projeto, se eu não me engano, eram para vender 30 computadores, na época, a $15 mil. Caríssimo, né? Mas, naquela época... Não, 15 mil... Eu não sei que modalidade era, se era cruzeiro, reais, enfim, né? Não está tanto... Na década de 80, sei lá, cruzados novos, algo do gênero. E levou essa ideia ao professor Oriovisto, o fundador da Positivo. E ele disse que não demorou 15 minutos para o professor Oriovisto topar aquela empreitada e bancar aquele negócio. Pensem numa mudança importante. Eu sou uma empresa de educação que eu vou entrar num negócio de varejo, de fabricar computadores, mas ele foi muito persuasivo. O resultado é que hoje, talvez todos vocês saibam, mas a Positivo Informática fatura R$2 bilhões por ano, é muito maior, é a maior empresa de todo o grupo Positivo, e o Hélio Rotenberg é presidente de todo o grupo, né? Vejam, é isso que eu estou falando, né? Não há dúvidas que existiam centenas, dezenas de colaboradores da Positivo que tinham o que eu chamo de espírito empreendedor, né? Atitude, visão, vamos lá, mas o desenvolvimento de um novo negócio é que consubstancia o empreendedor corporativo. É essa leitura que eu quero trazer para vocês de uma forma estruturada. Ok, vamos dar uma olhada, como está esse tema hoje nas empresas? No mundo todo, tá, gente? Mas vamos olhar o Brasil, que é a nossa cozinha, né? A constatação clara, pessoal, é que existe uma assimetria muito clara rondando esse tema no Brasil. Olha só, vê se vocês concordam. Por um lado, eu tenho colaboradores, funcionários, executivos, que desejam empreender. Estão de acordo? Quantos colaboradores nos negócios de vocês, ou colegas mais próximos, não têm o desejo claro de empreender seus negócios? Né? Se a gente for olhar um pouco os números, tem essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas com o LEAD, do ano passado, que mostra que 81% dos jovens desejam daqui a 10 anos estarem empreendendo seus próprios negócios. Se nós fossemos fazer um recorte para 5 anos, esse número cai para 75%, ou seja, num espectro curto de tempo, os jovens buscam empreender, mas não é só isso, né? Essa pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor mostra que 2/3 dos adultos do mundo
acredito que empreender é uma excelente escolha de carreira. Recentemente, vocês veem, né, que esses pensamentos eles vão se construindo como um mosaico. Eu dou mentoria em algumas instituições, na Endeavor, na Aceleratec. Está dando mentoria para uma jovem, isso foi mais por gostei muito dela. Uma jovem brilhante, 22 anos. Ela entrou em segundo colocado no vestibular da Poli, na USP, líder. Foi lá caçada. Ela arrumou, então, uma oportunidade de estágio no segundo ano em 2 empresas. Uma multinacional dessas caprichadas aqui do Brasil, uma das maiores do seu setor no mundo, um celeiro de desenvolvimento de executivos e talentos, e também numa startup que tinha 12 funcionários, que atua no setor de meio de pagamento. Quer dizer, essa daqui estava no setor de consumo, glamour, essa meio de pagamento. Sugestão que eu dei a ela, eu gosto muito de uma autora, Hermínia Ibarra, Identidade e Carreira, né? Gosto muito da visão de papéis. Eu falei, sugiro que você desenvolva ou exercite os 2 papéis. Atue, é possível? São 4 horas cada vez, então atue nos 2. E ela fez isso. Depois de 6 meses, ela voltou para conversar comigo e falou, Sandro, agora eu tenho que tomar uma decisão. Tenho a proposta de ser efetivada nessa empresa multinacional, e aí eu vou abrir mão da perspectiva de carreira na startup. O que eu faço? E aí a minha função foi só facilitar o processo decisório dela, né, de olhar seus valores, sua visão e tal, e vocês sabem qual foi a escolha que ela tomou, né? Pacote de benefícios gigante, remuneração nem se fala, trabalho nem se fala. O que ela decidiu? A startup. Ela decidiu pela startup, né? Isso não é uma exceção nos dias atuais, é só a gente dar uma olhada aí com os nossos jovens colaboradores das nossas companhias que participam dos programas de trainee, dar uma olhada no nosso entorno, a gente vai ver que isso tem acontecido com uma boa dose de frequência. Então, uma constatação clara, os nossos colaboradores querem empreender, né? E aí isso fica mais dramático quando a gente volta com aquele quadrantezinho que o Eugênio mostrou, que é brilhante, do Jack Welch. Eu diria que existe uma pancada de colaboradores que estão naquele quadrante bom, valores e performance, que querem investir nos seus negócios próprios. Vocês concordam? Né? O cara é bom, tem valores sólidos, autoconfiante. Qual que é o próximo passo? A minha empresa. Ok, congela. Vamos olhar as empresas, né? Olha que curioso. As empresas desejam empreendedores, né? Não sei se todas as companhias que estão aqui representadas têm, mas hoje eu vivencio isso com muita frequência, as organizações procurando o quê? Startups novas, novos empreendedores que vão endereçar os seus problemas de uma forma inovadora, né? Então você tem parcerias sendo realizadas com a Endeavor. A Endeavor tem hoje um programa, que é o programa que mais cresce na Endeavor, né? Que é o Promessas, onde o Promessas, uma das vertentes de crescimento, são empresas que adotam o programa da Endeavor para que ela identifique novas startups relacionadas ao seu negócio. JP Morgan, SAP, inúmeras empresas são patronas de programas gerados para identificar novas companhias para o seu negócio. Aceleradoras fazem isso, como a Aceleratec, Startup Farm. Universidades, as empresas estão se unindo a incubadoras, né? Vocês concordam que isso é um movimento? As organizações olhando para fora na busca de startups, na busca de novos empreendedores. Isso é um movimento bem claro. Tem um outro modelo, que é aquele segundo que eu coloco ali, o Corporate Venture Capital. A Intel é uma das mais representativas, onde as empresas compõem fundos de investimento capitalizados, para investir em novas empresas, e como tal elas fazem processos seletivos para investir em novas companhias, que podem ou não ser adquiridas pela companhia mãe no futuro. Ok? E finalmente nós temos muitos programas ou concursos, né? Um dos que mais chama atenção recente é o Bradesco Inova, né? Um programa interessante que o Bradesco implementou para identificar startups, empreendedores que têm um negócio relacionados ao seu negócio fim. Olha que interessante, empresas querem empreendedores, colaboradores querem empreender. Esses 2 caras, quando olham o seu plano futuro, estão olhando para onde, gente? Para fora. Os 2 estão olhando para fora, né? E vocês sabem que eu tive um insight dessa parada. No final do ano, eu estava com um grande amigo, um empreendedor, tem um negócio que fatura hoje mais de 2 bilhões de reais. E eu fui lá visitá-lo no final do ano, ele falou, puxa, Sandro, me desculpe não te dar atenção nesses últimos 6 meses, é que estávamos aqui envolvidos em plena crise, mas num projeto absolutamente promissor que vai reinventar a nossa companhia. A gente está comprando, por meio de troca de ações, mas uma transação de mais de 1 bilhão de reais, né? Estamos comprando uma empresa que atua muito bem no meu setor de atuação na área digital.
Com isso, a nossa companhia vai dobrar de tamanho. Legal, fulano e tal. Me conta essa história. Eu falei, pô, você quer? Era um colaborador aqui da companhia. 10 anos ele saiu para montar essa empresa. Deu muito certo e a gente resolveu comprar um negócio. Falei, cara, eu saí de lá com aquela pulga atrás do outro. Ele não se ligou, né? Porra, cara. Se há 10 anos esse cara não tivesse saído e tivesse encontrado condições favoráveis para montar esse negócio aqui, olha a perspectiva de valor que seria gerada para todo mundo. Não só para a companhia, mas para o colaborador. Porque, pô, eu vivencio isso todo dia, gente. Empreender um negócio do zero é para herói aqui no Brasil. É punk. Talvez ele não levasse 10 anos, levasse 3, 4 anos para dar certo. É a mesma lógica que eu coloco. Você imagine lá, se quando o Hélio Rotenberg, lá da Positivo, chegou para o professor Orvisto, ele falasse, não, vamos ver, veja bem, vamos dar uma olhada, chama o comitê para decidir, vamos esperar a decisão, né? Talvez o Hélio Rotenberg sairia da companhia para fazer essa empresa e talvez ela não fosse bem sucedida, que não teria acesso a capital, reputação, né? Uma perspectiva tão rápida de crescimento. Percebem? Vocês concordam comigo? A simetria está posta. As empresas estão buscando inovações, buscando novas ideias, buscando novos agentes e olham para fora. Os nossos colaboradores estão olhando, meu plano de desenvolvimento qual é? É olhar para fora. Está errado. Não sei se está errado, mas pelo menos a gente tem que fazer alguma coisa, gente. Nós temos uma oportunidade única nas mãos, que é somar, encontrar esses desejos, né? Somar essas necessidades. E aí que vem essa visão, né? Toda a simetria, nós falamos de uma agora, a simetria do táxi. Vocês concordam que era uma simetria? Um monte de cara andando de táxi, sem cliente, um monte de gente precisando se locomover, ninguém ganhava. Então toda a simetria traz ameaça e oportunidade. Qual que é a nossa oportunidade clara nesse contexto, né? Imagine que a gente tem uma perspectiva, e se as organizações procurassem, além dessas ações, veja, essas ações de oxigenar a companhia com novas ideias, novos projetos é essencial, eu diria, no mundo atual. Elas não podem ser interrompidas. Mas e se essas ações fossem aliadas a iniciativas que se dedicassem a procurar empreendedores dentro de casa? Qual seria, ou qual é o efeito desse movimento, né? Eu cito alguns, né? O primeiro, claramente, nós fomentaríamos uma cultura de inovação muito mais forte nos nossos negócios, né? Essa inquietude da busca do novo, a busca constante de reinventar nosso negócio. Um dos programas educacionais que nós produzimos lá no meusucesso.com é uma série que vai entrar no ar agora, no começo de maio, sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício, o berço da inovação e empreendedorismo do mundo, lá na Califórnia. Nossa equipe foi lá, mais de 20 entrevistas com todo o ecossistema. Eu sempre digo que meu objetivo não é glamourizar o Vale do Silício, que a gente tem esse hábito, né? O nosso velho e bom complexo de vira-lata aqui do brasileiro, aqui tudo é ruim, tudo é bom lá, então você olha, acha que tudo... Não, calma. O que eu tenho lá que eu posso trazer para cá e fazer melhor com os meus recursos, né? Então, meu objetivo é esse. Pois bem, e lá a gente está muito envolvido com esse espírito de startup, né? Com essa visão de prosperidade em cima de rupturas. Então, com isso, eu tenho uma visão muito clara. Nós temos que trazer o espírito de startup para as nossas companhias. Essa filosofia de startup, de inquietude, da cultura da inovação, entender essa perspectiva do novo como um processo de aprendizagem, onde o erro faz parte do processo de aprendizagem. O erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Isso é que tem sido responsável por uma prosperidade que talvez não tenha paralelo na história da humanidade. Você pensar hoje nas empresas chamadas decacórnios, né, que são as empresas que valem mais de 10 bilhões de dólares, né? Hoje, de cada 10 empresas, 8, 9 surgiram no Vale do Silício. Facebook, Google, Netflix, né? São companhias que surgiram com essa mentalidade. Então, aí você fala assim, Sandro, mas é isso só que está certo? Não é isso que eu estou falando. A minha visão, e quem me ensinou isso foi a querida Sofia Esteves, né? A Sofia sempre usava um termo que eu adoro, que não é o conflito de gerações, é o encontro de gerações. A virtuosidade está em nós unirmos a maturidade, a experiência, a cascadura com essa jovialidade, que não se reflete em idade, gente, não é idade, é espírito, é filosofia. Então, as companhias realmente têm que absorver esse espírito de startup, fazer diferente. E veja, quando uma companhia olha para fora,
ela categoriza ou qualifica um futuro empreendedor, ela tem um risco assumido, ela não conhece esse cara, não conhece seus valores, sua visão. Então a companhia também teria um risco mitigado dos seus investimentos em novos negócios, porque ela já conhece a galera que está lá, já conhece os competidores, já foram mapeados os grandes talentos que estão naquele quadrante que o Eugênio colocou, né? E a consequência disso, que eu creio que é uma das consequências mais importantes que todos que estão aqui nessa sala devem buscar: como eu otimizo a minha conquista dos melhores talentos, né? Às vezes a gente sai dos limites do nosso conhecimento e nos deparamos com um questionamento grande sobre essa coisa de que o diferencial são as pessoas. Parece uma frase de efeito. Lhes asseguro que não. Eu já estudei no nosso projeto mais de 15 estudos de caso, de 15 empreendedores em profundidade. O diferencial mais claro envolve a liderança e a capacidade de trazer gente para sonhar o mesmo sonho. Uma empresa, ela é irrigada de acordo com seus valores e sua capacidade de trazer gente competente para sonhar o mesmo sonho. Por isso que eu digo do espírito de startup, esse sonho tem que estar muito vívido, muito claro. E aí, se a gente consegue nos integrar nesse contexto, como consequência, nós teremos a capacidade de atrair os melhores talentos e não perdê-los para contextos que, às vezes, nem fazem tanto sentido racionalmente. Mas isso não é só. Também existem vantagens incontestes para os colaboradores, né? O cara que quer empreender olhando para fora. Existem alguns desafios importantes que todo empreendedor tem, que são mitigados ao poder empreender num contexto mais controlado. Por exemplo, a questão do acesso ao capital financeiro, a grana para empreender. Mas eu digo para vocês, tem um elemento mais importante, mais desafiante para qualquer empreendedor novo. Não é dinheiro. Dinheiro a gente arruma. O mais importante é a atração inicial, fazer acontecer a ideia. Porque você não tem reputação, você ainda não tem credibilidade. E aí, ao estar numa companhia que tem reputação, credibilidade, com clientes, fornecedores e parceiros, eu usufruo do capital relacional e da reputação dessa companhia, a minha atração tende a ser mais rápida. Percebem? Por isso que eu digo, essa assimetria nos traz ameaças e oportunidades. A oportunidade está aqui para todo mundo. Para todo mundo. Aí você pode estar perguntando: Sandro, beleza, mas como a gente faz isso? É um desafio e tanto. Mas eu trouxe alguns elementos para vocês. Alguns elementos para que a gente possa refletir sobre isso. Eu diria que primeira questão é que está em último ali, não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo, é uma daquelas rupturas do mercado que a gente está vivenciando, um dos novos paradigmas que a gente tem que encontrar o novo. Mas eu tenho uma convicção, existem dois elementos muito importantes que têm que ser desenvolvidos par a par. Um é a cultura corporativa. A cultura da companhia tem que receber outros elementos para estar mais apta a esse movimento. A partir do momento que eu tenho essa cultura, aí sim eu posso trabalhar de uma forma mais estruturada e estruturante com o programa. Quais são alguns desses elementos da cultura, né? Ao invés de falar dos elementos, eu vou falar dos desafios. E aqui a gente tem uma relação enorme com a fala do Mário, com a fala do Eugênio e com o tema do nosso papo, né? O primeiro desafio diz respeito à tal da confiança, né? Empreender tem a ver com autonomia e tem pouco a ver com controle. Cercear a liberdade de desenvolvimento e aprendizado é o mesmo que cercear a liberdade do desenvolvimento de uma ideia inovadora. Elas não combinam. Então, a cultura tem que absorver elementos muito mais afeitos a essa nova realidade de oferecer autonomia a seus colaboradores. Sem confiança, sem valores, não há autonomia, né? Então, o buraco é muito mais embaixo. Lá no Vale do Silício, uma das terminologias que eles mais usam é o tal do fail fast, né? A falha ou fracasso como processo de aprendizagem. Já quando eu estou falando de inovação, eu tenho que entender que eu vou errar mais do que acertar, né? Vocês têm uma ideia que o Google, em 2014, ele lançou 2.900 patentes, o Google, em 2014. O Brasil, em 2014, o Brasil inteiro lançou 3.100, né? Dessas 2.900 patentes do Google, apenas 30 foram adiante. Em 2015, o Google lançou mais de 3.000 patentes. Percebe? O erro faz parte do processo. Aliás, nós conhecemos alguns fracassos do Google aqui. Lembra do Google Glass?
O Google Glass ia revolucionar, todo mundo ia usar Google Glass. Eles perceberam que não ia andar, o Google Glass foi praticamente encostado, estão sendo desenvolvido um novo modelo, mas ele acabou. O Orkut, para um pouquinho mais longe, né? Mas o fato do erro não coíbe o sucesso. Eles entendem que o erro faz parte do processo. Por isso que tem essa visão, fail fast. Mas o fail fast não combina com uma visão e um comportamento que muitas vezes temos, inclusive em nossas organizações. Como eu disse, eu sou um executivo, eu tenho minha organização lá, que é o Save My Ass, né? O bumbumzinho na parede, né? Que é aquela lógica. Eu vou ousar por quê? Eu vou arriscar por quê? E se der errado? Meu pescoço está em jogo? Como que é isso? Né? Percebe a questão da cultura? Cultura da confiança, a cultura do entender que isso é relevante? Se eu não tiver isso, não adianta fazer programa, não adianta fazer parceria, não vai rolar. Quantos colaboradores já talentosos nós já vimos no nosso negócio que não deram certo porque algum atributo da cultura não colava naquele desenvolvimento? Né? Outra visão que é batida, mas será que, sei lá, se o Steve Jobs, o Elon Musk, fosse um colaborador das nossas companhias, ele duraria muito tempo? Ele conseguiria desenvolver todo o seu potencial criativo? Então, assim, o Save My Ass não combina com o Fail Fast. A lógica nova é o Fail Fast, cara. Eu tenho que dar a oportunidade para as pessoas fazerem, para as pessoas errarem. Eu tenho que entender a erro como processo de aprendizagem. E aí entra... A gente poderia fazer, inclusive, talvez o dia todo só conversando sobre essas coisas, né? Eugênio? Aqui dá para a gente fazer... Né, Eugênio? Aqui dá para a gente fazer toda noite, todo dia, né? Que, aliás, vai ter uma correlação fundamental com o papo no nosso final do dia do Odino ali, que vai na mosca. Relações de poder. É aquela história, né? Eu vou ousar, vou investir, mas aí o meu gerente olha e fala, o que esse menino está pensando? Né? E se der certo, o que vai acontecer comigo? Não é não? E agora? Né? Eu vou deixar, não vou? Ei, mas faz seu trabalho lá, cara. Para de pensar nisso. Acabou, velho. Deu um tiro no pato. Aí o cara vai pensar o quê? Vou empreender fora daqui. Né? Vou empreender em outro lugar. Aqui não tem um ambiente propício para isso. Isso tudo nos leva a um contexto ou a uma visão de ter essa postura proativa perante ao adverso. Nós temos o hábito, e aí nós vamos recorrer àquela obra que o Eugênio mostrou aqui do Taylor. Desde a pós-revolução industrial, as nossas companhias foram forjadas com essa temática, essa ideologia, que persiste ainda no nosso mundo, de querer controlar tudo. Por isso que o Taylor e o Fayol faziam todo o sistema para fazer o quê? Controlar até o tempo dos caras. Gente, isso faz mais de século, pombas. Não pode ser que é assim ainda. Por isso que eu sugiro a vocês olhar o mundo com outra lente, fazer benchmark com outros contextos e ver que isso não vai perdurar. Não vai ser isso que vai levar a gente para o outro lado da ponte. A diversidade faz parte. Eu tenho que ter uma organização mais porosa para poder assumir tudo isso. E, fundamentalmente, quando a gente fala de autonomia, a gente fala de confiança, eu tenho que ter outras estruturas de meritocracia e reconhecimento. Colega, o Hélio Rotenberg só continua lá porque ele é sócio do negócio, bombas. Para citar um exemplo, o Jack Welch só continuou empreendendo na GE porque ele tinha um bônus do tamanho da realização dele. Uai, né? Se eu quero incentivar o empreendedorismo dentro da minha empresa, eu tenho que ter uma dinâmica de ser sócio desse cara, de dar participação para ele naquele negócio, compartilhar o risco e o benefício. Percebe que é uma mudança de modelo mental. Então, o primeiro elemento que eu coloco para a gente refletir não adianta a gente pensar de forma estruturada em programas que incentivam o empreendedorismo, se a gente não falar da essência do nosso papo de hoje aqui. Os valores da companhia que se consubstanciam nas suas práticas, que por seu turno constroem a sua cultura. Né? Logo, vocês vejam que isso não é um tema trivial. Agora, para falar de programas estruturados, eu trago aqui algumas referências para vocês. Né? Já existem programas estruturados. Né? Por exemplo, as aceleradoras, como a Aceleratec, para citar uma das principais aceleradoras aqui do Brasil, já desenvolve programas para empresas mapearem talentos fora da empresa, mas para dentro. Tem um programa que eles estão implementando agora com a Algar, lá na Unialgar, na Uberlândia, que justamente tem esse objetivo. Acho que esse programa você está participando, né, Eugênio? Da Urgenda 2100. Né? Então, o que eles fazem? A mesma coisa para mapear fora, para dentro. Né? Intercement, você pega... Quer dizer, você pode chegar numa aceleradora e falar, negão, aquilo que você faz para você, eu quero que você faça aqui. Ó. Eu tenho 200, 1.000, 10.000 colaboradores, faça aqui. A mesma lógica dos concursos internos, é a mesma lógica. E outra lógica que eu sugiro refletir sobre isso é fazer benchmark com outros contextos para ter essas perspectivas. Né? Um que me chama muita atenção é a Cubo. A Cubo é uma iniciativa do Itaú com a Redpoint, aqui na Vila Olímpia, que é um coworking, tem mais de 50 empresas de alta tecnologia.
Por que eu sugiro que vocês façam benchmark, abrem o negócio para visitas em geral? Porque é uma lógica de relacionamento de startups diferente, que impacta naquilo que eu falei, relações de poder, autonomia, você vai vivenciar aquilo. O Flávio Pripas, que é presidente da Cubo, comentou comigo que um dos principais assets que o Itaú está levando dessa experiência é justamente esse conhecimento, né? A possibilidade de fazer esse benchmark até para integrar algumas dessas práticas no seu negócio de mais de 120 mil colaboradores, né? Então, essa é uma outra perspectiva. E, finalmente, é requerida uma gestão específica, né? Ali pego de carona uma afirmação do meu pensador predileto, minha principal referência no mundo da gestão, Peter Drucker. Não era literal aquilo, mas ele fala que a rotina engole a inovação todo dia no café da manhã, né? O Drucker falava a mesma coisa para estratégia, né? Então, vamos pensar ainda mais aqui a gente, né? Nessa crise, a gente pensa daqui a um ano ou pensa daqui a 2 semanas, né? Então, é necessária uma gestão específica para que isso floresça, para que isso cresça, para que isso evolua, né? No final do dia, a gente está falando de um processo que, em minha opinião, é inexorável. Porque, ao não adotar esse caminho, nós corremos o risco da obsolescência, de estarmos ultrapassados, porque o mundo corporativo está evoluindo muito rapidamente. As práticas surgem a cada dia, né? Vocês vejam, se vocês estudarem o caso da Nokia, que era a grande líder de celulares do mundo todo, a Nokia não perdeu o mercado por causa de Motorola, ela perdeu o mercado por causa do Waze, que os grandes investimentos da Nokia foram em geolocalização, e aí chegou um tal de Waze que não custa nada, não é? Com uma visão colaborativa, e destruiu a empresa, que sempre foi uma referência de inovação. Então, ao não enxergar isso, nós temos um risco sistêmico no longo prazo. E usando de novo uma frase batida, mas que a gente tem que usar, é a velha e boa teoria da evolução das espécies, né? Não é o maior que sobrevive, não é o dinossauro que vai sobreviver, né? É aquele que se adapta melhor ao meio. É a nossa oportunidade de se adaptar melhor ao meio. Por isso que eu digo, se existem ameaças, as oportunidades são incríveis. Eu acredito piamente que as corporações, as organizações, têm um potencial ilimitado de geração de valor, de criação do novo. Afinal, toda grande organização começou com a centelha criativa da startup, vocês concordam? Todas as organizações começaram como uma organização pequena, com aquele desejo, aquele tesão, aquele prazer, por um propósito muito claro. Então, eu acredito que as organizações que são entidades sociais, já dizia Peter Drucker, né? São organizações que têm um potencial de criação do novo. Às vezes, nos desafios diários, nos imputam limitações e bloqueios. Nós temos que buscar um entendimento mais claro disso, relacionado basicamente aos nossos valores. O que eu falei aqui, tudo pode se resumir numa gestão baseada em valor, né? De entender o protagonismo do colaborador, de entender um modelo que gere mais realização pessoal, que, como consequência, gera mais produtividade para a sua organização, e não para que ele saia do negócio. Nós temos uma oportunidade única nas mãos. Essa é a minha visão, de verdade. E esse é o principal recado que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. Nós temos uma oportunidade única nas mãos. Difícil, complexo, você não muda a cultura de uma hora para outra, você não traz elementos da cultura de uma hora para outra, mas ela começa com cada um de vocês, né? É aquela ideia de que, para você começar uma maratona, você tem que dar os primeiros passos. Para finalizar, será que na prática tudo isso é realidade? Então eu vou trazer só um trecho. É um trailer de um dos estudos de caso que nós fizemos lá no meusucesso.com, que mostra que isso é realidade, né? Aliás, naquela discussão que eu tive, que eu falei para vocês no começo da conversa, né, com aquele amigo, eu usei esse caso. Falei, empreendedorismo existe ou não? O que você acha desse cara, né? Osiris Silva. Osiris Silva, ele idealizou, sonhou na Embraer, mas ele não sonhou em ter a Embraer. Isso é fantástico. Vocês sabem quanto a Embraer fatura hoje, né, gente? 14 bilhões, 15 bilhões de reais, vale 20 bilhões de reais. Uma referência, né? Vou mostrar para vocês um videozinho desse estudo de caso que nós fizemos com o Osiris Silva, que corrobora a minha tese. É possível, sim, empreender dentro da corporação. É um trailer de poucos minutinhos do estudo de caso do Osiris Silva. Enfim, queria só mostrar para vocês essa uma visão prática da realidade. Um empreendedor corporativo, como eu disse, o Osiris Silva é um empreendedor incrível, que nunca teve posse de nenhuma organização, empresa. Eu acredito piamente que o empreendedorismo é o grande vetor de desenvolvimento da nossa sociedade.
E nós, do mundo corporativo, nós executivos, não podemos deixar de abraçar essa tese. Então, o convite que eu faço a vocês é reflitam sobre isso e como nós conseguimos gerar um contexto que realmente dê condições para que nós possamos desenvolver os nossos melhores talentos, inclusive dando condições para que eles desenvolvam seus sonhos, seus projetos dentro da nossa empresa, não fora. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês.